11 de fevereiro. Essa semana vamos falar a respeito daqueles nossos irmãozinhos dos quais Jesus falou: os pobres sempre o tereis. Ele falou na circunstância onde Maria Madalena estava derrubando aquele perfume, quebrou o vasinho de alabastro e derramou sobre Jesus aquele perfume de nardo puro, que valia o salário de um ano inteiro, cerca de 40 mil reais. Então, quando foi criticado por Judas, poderia se vender esse perfume caríssimo e pegar o dinheiro e dar para os pobres. Jesus falou: pobres sempre o tereis. Ela está fazendo uma caridade, me honrando com esse perfume, me preparando para a minha sepultura. Porque naquele tempo eles faziam um embalsamamento, não é? Usando perfumes e outros líquidos em faixas, né? Para manter o corpo do morto, né? Então é isso que ele estava querendo dizer. Ele falou que ele não tinha muito tempo ali e os pobres sempre eles poderia dar dinheiro até mais para frente, mas ele não. E também aqui em São Mateus 25:34, ele fala: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Se você continuar lendo, ele vai dizer quem são esses benditos de meu Pai. São aqueles que exerceram seu amor para o seu próximo necessitado. O que estavam ali ao seu redor, necessitando de alguma coisa, e que você poderia fazer com facilidade, ou às vezes até com sacrifício, mas poderia fazer. Motivados pelo amor a Deus e ao seu semelhante, que é uma criatura de Deus. Então, antigamente, se falava que estrangeiros ou estranhos eram um grupo de pessoas que deixaram sua terra natal, ou por causa da fome, ou por causa de guerras, de tragédias, ou seja, ele não tinha culpa. Houve algum problema, ele saiu da terra dele para sobreviver. Igual Noemi fez. Aqui não está, fome, não está tendo nada para comer, vamos atrás de outra coisa. Vai ficar esperando o que aqui? Você vê os venezuelanos falando isso. Lá não tem remédio, não tem comida, não tem emprego, não tem nada. Tem uma faixa de pessoas, 5% da população, que tomaram todo o dinheiro do povo. E o povo está passando fome e ninguém liga para isso. Então eles foram para a Colômbia, para a Venezuela, para o Peru, para tudo quanto é lugar, esparramou para tudo quanto é lugar. Milhões de pessoas. E às vezes a gente vê pela rua essas pessoas com uma placa no cartaz dizendo: eu sou de tal país, eu estou necessitado, eu preciso de alguma coisa, preciso comprar roupa, preciso comprar comida, preciso ajudar minha família, não tem emprego, não sei falar o português direito, está difícil, não tenho profissão. Então são esses os estrangeiros ou estranhos. Então, os órfãos, por exemplo,
São crianças que perderam os pais pela guerra ou por esse êxodo, onde as pessoas saem apressadas por causa de guerra, terremotos, e crianças se perdem dos pais. Mulheres se perdem da família, vão para outro lugar, são levados na correria e às vezes nunca mais se encontram. Ou às vezes se tornam órfãos devido a acidentes, onde o pai e a mãe morrem, fica só a criança. Ou às vezes devido a doenças. Os pais pegaram doenças e os filhos ficaram sem os pais. Também pode incluir nesse grupo pessoas cujos pais foram presos, traficando drogas, fazendo alguma coisa, ficaram as crianças aí. Ou porque estão ausentes, órfãos de pais vivos, onde os pais simplesmente desaparecem, ignoram e a criança fica jogada. Ou às vezes os pais, a família, ignoram e maltrata tantos filhos. Isso acontece muito em São Paulo, uma cidade grande, onde os filhos saem e preferem viver na rua do que viver em casa. As autoridades pegam a criança, levam para casa, ele não consegue, ele não suporta viver em casa devido a brigas, a bebedeira, falta de comida, falta de higiene, falta de espancamento. Então a pessoa vai para a rua, a criança vai para a rua de novo. São os órfãos de pessoas vivas. As viúvas são aquelas que perderam os cônjuges, faleceram, né? E muitas dessas têm vários filhos pequenos. As viúvas precisam de ajuda, não conseguem mais. Principalmente no tempo de Jesus, onde as mulheres sofriam preconceitos, não conseguiam emprego. Principalmente aquelas que tinham porção de filhos pequenos. Tinha que viver pelas ruas. Não tinha opção, não tinha que nem hoje, por exemplo, às vezes tem um lugar onde um abrigo, onde recolhem essas crianças e tal, para a mãe, uma creche. Naquele tempo não tinha nada disso. E tinha muita guerra, praticamente guerras tribais. Uma cidadezinha perto da outra já começava a brigar. Tinha até o tempo das guerras. Eles não guerreavam por qualquer coisa, em qualquer lugar. Existia um motivo para a guerra. E normalmente era a ambição ou a necessidade do outro. Um grupo de pessoas, uma cidade, um país, começaram a olhar com um olhar desejoso do progresso do outro. E eles se organizavam durante um ano. E todos que participassem da guerra tinham o direito a ter parte dos despojos. Então é uma motivação. E iam milhares de pessoas, abandonavam o que estavam fazendo e iam. E se ganhasse, eles ficavam ricos. Então eles tinham que ir num lugar onde tinha posses, para derrotá-los e trazer todas as posses. E às vezes escravos, para rachar lenha, para buscar água, para trabalhar, para cuidar dos filhos deles, para trabalhar na fazenda deles e tal, de graça, como escravos. E a outra motivação que eles tinham, além das posses,
eram brigas entre eles, desentendimentos antigos que eles traziam à tona. Aquela parte daquela terra lá era minha. Há 300 anos atrás foi tomado, vamos buscar de volta. Como está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia. Que acontece muito. Onde a China quer invadir Taiwan, onde a Inglaterra e Portugal, a Inglaterra e a Argentina brigaram por causa das Ilhas Malvinas. Isso tinha muito. Então existiam muitas viúvas por causa de muitas guerras que tinha. Tinha a temporada de guerras. Muitos homens morriam. Então ficavam mulheres, viúvas, ficavam famílias, mulheres com crianças ou só as crianças. Então, por sermos gestores dos negócios de Deus, somos filhos de Deus, somos abençoados por Deus, nós não precisamos pedir esmolas. Bem mais aventurado aquele que dá do que aquele que pede. Você não gostaria de ser um estrangeiro desse jeito. Um que fica pedindo no meio da rua. Ou seu filho fica pedindo. Deus diz, prova-me. Se você for fiel para mim, nos dízimos e nas ofertas, eu vou te abençoar e vou repreender o devorador. De tal ponto que você vai ser abençoado. Vou multiplicar as suas coisas para não faltar. Davi diz, já fui moço, agora sou velho, mas não vi nenhum justo mendigar o pão. Então, aqueles que são representantes, os filhos de Deus, por menos que tenha, precisam ajudar o outro. E também não há questão só de que eles estão precisando. Não é só isso. Porque ajudar os pobres não é uma opção. Ajudar os pobres é uma obrigação. É um mandamento de Deus. Você vê que entre os 10 mandamentos, Deus falou que tem 2 importantes. Ele resume a tábua dos 10 mandamentos em 2. Ele resume, não faz a abolição das outras. Ele resume só. Ele dá uma síntese dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar a Deus em primeiro lugar. E ao próximo, que é o mandamento semelhante ao outro, amar o próximo como a si mesmo. Então esse é mandamento. Não é uma opção. Então é algo que nós precisamos, se Deus deu, nós temos que repartir. De graça você recebeu, de graça você dá. Dê a quem te pede. E a quem necessita, esse é o seu próximo. Então que Deus nos abençoe. Esses pequeninos irmãos que Jesus está falando lá, né? Esses aqui são os pequeninos irmãos. Aquele que fizer tropeçar os seus pequeninos irmãos, melhor lhe for amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e atirar ao mar. Esses pequeninos irmãos, sem dúvida, inclui essas classes de pessoas. Os necessitados. Porque ele diz que na volta de Jesus, ele vai dizer, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que vos está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estava em prisão e você foi me visitar. Estava enfermo e você me ajudou a ser curado. Enfim, pobres sempre os tereis, para que nós possamos mostrar nosso amor, a nossa misericórdia.
Se nós não amamos aqueles que Jesus pede para amar, como amaremos a Deus se nós não vemos? Então, Deus nos abençoe para isso.